Gentileza. Princípio 5º. Psicoeducando com amor e limites. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe com as outras pessoas. Esse assunto vai te ajudar bastante. Gostaria de dialogar sobre a gentileza na educação dos filhos. Na minha missão de educar, eu venho trazendo vários princípios. E eu elenquei alguns que eu vi que era muito importante nesse processo da educação dos meus filhos. E eu tomei a liberdade de pensar que a gentileza era algo que a gente, como adulto e pais, provedores da educação, pudesse pensar com mais cuidado e com carinho. A gentileza, ela nos demonstra que é sempre importante a gente mostrar respeito pela criança. Porque uma certa vez o meu filho disse assim: mãe, os adultos precisam respeitar as crianças e as crianças precisam respeitar os adultos. E nesse momento você não está fazendo isso. Opa, isso era no café da manhã. Eu parei, olhei para ele, todos da mesa ficaram me olhando e eu disse: realmente, você tem razão. Mas nesse processo de ser gentil na educação, às vezes a gente extrapola. Mas eu pensei que a gentileza ela poderia estar atrelada à firmeza. Porque também era importante mostrar para ele que ele precisava me respeitar e ele seria respeitado. Então, todas as situações que ocorressem, ele precisava pensar nisso e eu estava pontuando isso para ele. Principalmente nas situações autoritárias que às vezes nós, como pais, acaba ocorrendo dentro de casa ou em qualquer outra situação. Mas quando os pais são muito autoritários, geralmente falta a gentileza para que eles possam conversar, sentar, explicar para as crianças as situações de uma forma que não seja tão agressiva. Por outro lado, a gente também tem pais permissivos que faltam a firmeza. Então eu pensei, peraí, a gentileza e a firmeza era essencial na minha missão de educar. Então eu tinha que ficar lembrando disso. Mas vamos lá entender. Eu coloquei 2 pontos em destaque. E o primeiro, eu queria discorrer para você o seguinte: ser gentil significa ter respeito pela criança e por si mesmo, correto? Certo. Um exemplo é que não é respeitoso eu mimar os meus filhos, mas eu preciso dizer para ele e colocar para ele que eu posso fazer isso, considerando que ele precisa entender, que ele precisa me respeitar. Porém, eu também, dentro dessa reciprocidade, eu preciso validar os sentimentos dessa criança. Isso é um ponto. O ponto 2, é importante você estabelecer, nesse momento que você está sendo gentil, que você está fazendo essa troca com ele e ele precisa começar a perceber e compreender isso na prática, que essa troca é possível que ele acredite e entenda que isso vai facilitar a vivência dele ou a sobrevivência dele com outras pessoas quando ele tem a postura ou atitude de gentileza ou de ser gentil com as pessoas. Eu sei que não ser gentil com as crianças ou com os nossos filhos é permitir, muitas vezes, que eles tratem a gente ou as outras pessoas com desrespeito. Às vezes, as crianças, pequenas, a gente procura ser muito mais gentil, muito mais carinhoso, muito mais ali sensível, porque ele é pequenininho. Quando cresce mais um pouquinho, a gente perde essa gentileza, a gente perde esse tato de estar conversando com eles. Essa é a grande verdade. Então, como que a gente lida com isso?
Bom, vou dar um exemplo bem clássico. Quando você pede alguma coisa ou quando você fala alguma coisa para a criança e ela te responde com uma má resposta, como que você deveria se comportar? Com certeza, em algumas situações você vai querer dar a resposta e você já vai querer punir essa criança imediatamente. Isso aqui já vem assim, é instintivo nosso. Porque ela está te desobedecendo, porque você é adulto, aí você começa aquela discussão, aquelas falácias que acabam não contribuindo para aquela situação que está ali e você poderia tratar e trabalhar. Então, eu sugiro que é necessário que você trate, né, ou converse com ela, sente alguns minutinhos e explique para ela. É necessário que você me respeite. É necessário que você seja gentil comigo, porque eu estou sendo com você. O que você acha? Então você devolve aquela situação para que a criança possa refletir, para que ela possa pensar que a atitude dela não foi legal e que ela precisa rever. Em alguns momentos vai acontecer novamente situações que ela precisa rever a postura dela. Ela precisa parar e pensar nisso. E aí eu queria trazer alguma coisa, eu queria trazer algo que nos ajuda. As habilidades sociais, elas são interessantes porque a gente pode ir treinando, aprendendo no dia a dia. E o que são essas habilidades sociais? As habilidades sociais, elas são constituídas justamente por situações e por, coisas que a gente pode praticar. Por exemplo, uma das habilidades sociais que elas são importantes para a nossa convivência na sociedade, comigo e com o outro, é a empatia. A empatia é quando a criança começa a, nas suas atitudes, entender e se colocar no lugar do outro. A empatia ela é muito conhecida e muito utilizada no cotidiano. Uma outra que eu posso citar aqui como exemplo é a habilidade de você ter autocontrole das suas emoções, você ter autocontrole do seu comportamento, você conseguir respirar, ponderar, responder, você ter atitudes e hábitos no dia a dia que essas habilidades sociais vão permear entre você. A outra postura é nossa, né? É a gente ser gentil, é ensinar as crianças a ter atitude de gentileza. Os pais precisam criar esse movimento dentro de casa, eles precisam treinar as crianças. Eles vão aprender de maneira rápida? Claro que não, com certeza não. Mas uma coisa você pode ter assim, a melhor certeza, são as atitudes e o seu exemplo. Porque essas habilidades sociais, elas são para vidas, sim. Elas são para vidas. O que você está ensinando agora, essa semente que você está plantando no seu filho, é justamente para o futuro, para ela se tornar um adulto que ela consiga permear entre qualquer tipo de pessoas, de raça, de religião, enfim, que ela possa sim aprender a respeitar as pessoas diferentes e ser gentil com elas a quaisquer situações. Eu sei que isso vai ajudar as crianças a praticar, a ter o respeito mútuo, a ter a gentileza, a ter a empatia. Eu penso que por tudo, né, ela vai conseguir aplicar em várias situações, em várias ocasiões na vida dela. Então, pai, eu faço esse convite. Que tal a gente repensar e remodelar os nossos comportamentos? Assim a gente consegue atingir um objetivo melhor na educação dos nossos filhos. Eu sei que parte muito da nossa postura, porque nós somos exemplos. Bandura, ele escreveu sobre isso. As crianças vão aprender através dos exemplos. E eu e você somos exemplos para os nossos filhos. Eu sei que às vezes a gente pisa ali na bola, mas a gente precisa retomar, ser humilde, conversar com a criança e explicar para ela cada situação que está ocorrendo. Fazer um momento de conversa, fazer um momento de reunião,
na família, uma vez na semana, a cada 15 dias, e pontuar algumas coisas que são necessárias ser corrigidas, para que a criança gere esse sentimento, essa atitude, esse comportamento de gentileza com ela e para com todas as pessoas que estão à sua volta. Esse foi mais um vídeo da série Psicoeducando com Amor e Limites. Eu espero que você tenha aprendido, que a gente possa trocar informações, experiências para ajudar a gerenciar a nossa família, que nós possamos ter mais qualidade de vida, mais harmonia e que os nossos filhos tenham crescimento saudável, não é isso? Um crescimento saudável e equilibrado emocionalmente. É o meu desejo. Então, fica esse ponto de reflexão. Agora, compartilha esse vídeo para outras pessoas, para outras famílias, para os amigos. Isso vai ser muito importante, porque cada pessoa vai contribuir e esse conteúdo vai chegar de uma forma para agregar a sua vida e a sua família. Até breve!